Boa noite. Vamos começar nossa live de hoje com o tema Como ativar a alegria de viver. Boa noite, Cid. Boa noite, Vanusa. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se chegam mais pessoas. Então vamos começar, né? Nesse tema de hoje, né, que a gente vai trabalhar como ativar a alegria de viver. Com base nas constelações familiares e algumas reflexões também dos ensinamentos de Paramahansa Yogananda que eu trouxe. Aí eu fiz associação desses ensinamentos com as constelações familiares e o que elas nos trazem, né? Então, eu fiquei pensando há muito tempo sobre esse tema, alegria, né? De viver, a gente vai fazendo conexões e muitas coisas vão acontecendo nesse sentido. E eu fiquei pensando sobre o alecrim, quando eu penso em alegria, né? Porque o alecrim é uma erva que vibra alegria. Então, eu estava replantando um vaso aqui em casa de alecrim. Eu tirei as folhas, né, e replantei, sobrou muito galho, né? Eu falei assim, vou aproveitar esses galhos e vou colocar na água, né? Vamos vibrar alegria, né? Então, foi assim que eu fiz. Eu coloquei o alecrim, né, no jarro, um jarro que era de um plástico assim escuro. Aí, de repente, alguém daqui de casa tomou essa água e falou assim, gente, mas essa água tá com um gosto estranho. O que é isso que você colocou? Eu falei assim, é alecrim. Mas alecrim na água? Eu falei assim, é. Eu falei assim, você sabia que muitos casos de depressão, quando a gente está muito negativo, o alecrim é muito usado? E que o alecrim vibra a alegria? Aí ele falou assim, então deixa esse alecrim quieto aí no jarro de água, vamos tomar essa água, né? Porque quem não quer alegria, né, de viver? A gente sempre é o que a gente busca. Apesar de que muitas vezes a gente fala assim, eu quero a felicidade, né? A gente não fala muito da alegria, a gente fica buscando a felicidade. E a felicidade está sempre no externo, né? Tá sempre no outro, tá sempre fora, né, da gente. Boa noite, todo mundo que tá aí. É muita alegria a presença de todos e vão vibrando hoje nos ensinamentos aqui que eu trouxe sobre a alegria mesmo de viver, né? No momento que a gente está vivendo essa pandemia, muitas coisas acontecendo e muitas coisas na gente sendo trabalhados, mas é possível trabalhar a alegria e nós vamos falar sobre isso hoje. Então, o grande guru Paramahansa Yogananda, um mestre santo indiano, ele, desde criança, ele fugia para o Himalaia, porque ele queria fazer, ele queria meditar mais e aproximar mais de Deus, né? E evoluir mais espiritualmente. E nunca deu certo. Quando criança, eles encontravam o irmão dele, sempre encontrava ele e trazia ele de volta, né, para a cidade que eles moravam na Índia. Então, ele, mesmo depois que ele encontrou o guru dele, que é o Sri Yukteswar, ele foi para o Himalaia na tentativa de ter encontros, de avançar espiritualmente. E quando ele voltou para o mestre, né, para o guru dele, ele perguntou para ele, né, se ele tinha ficado chateado com isso dele já ter encontrado seu guru,
porque o guru é quem te ajuda no seu caminho espiritual, né? De encontro a Deus e através da prática que é a Kriya Yoga, né? Então o guru dele respondeu para ele, eu vou ler aqui. A ira, ela brota apenas de desejos frustrados. Eu não espero nada dos outros, então suas ações não podem ser contrárias aos meus desejos. Então, assim, aí ele deu essa lição pro Yogananda, né? Assim, eu não espero nada dos outros, eu não tenho expectativa nenhuma sobre o que você vai fazer, sobre suas ações, então você não pode me frustrar por isso. Aí, essa foi uma grande reflexão que foi feita sobre as atitudes para a gente ativar a alegria e a positividade de viver. Então, o que acontece? Aí, refletindo sobre isso, e com relação aos movimentos interrompidos da constelação familiar, que também são movimentos onde nossos desejos não foram atendidos, que são situações onde que a gente não consegue ter os nossos afetos, a nossa atenção, o amor de nossos pais, por eles afastarem da gente por algum tempo, até na fase que a gente é criança, por um período que Brigitte fala que até os 5 anos, e isso nos gera, nosso desejo não atendido, isso gera muita frustração, né? Só que isso na nossa fase, na infância, isso é normal de acontecer e acontece sempre porque nem sempre os nossos pais vão estar disponíveis. E mesmo que às vezes eles estejam disponíveis fisicamente, eles podem não estar disponíveis psicologicamente. Isso vai gerar frustração. E essa frustração também gera a ira, né? A ira, e quando adulto, se isso não for resolvido, a gente tende a sempre sentir essa ira quando esse desejo similar ao que a gente viveu lá não foi atendido. Então, duas situações que a gente falou de ira, né? O Sri Yukteswar fala da ira, né? Dos desejos frustrados, que ele não tem ira e porque ele não tem expectativa nenhuma com relação ao outro. E nas constelações também tem essa questão do que a gente passa pelo amor interrompido. Só que quando a gente chega na fase adulta, a gente tem que haver com tudo isso, né? E o que a gente mais observa no nosso cotidiano é o quanto a gente tem expectativas com relação ao outro e vive frustrando, não é verdade? Comentem aí se está fazendo sentido aí para vocês, que na maioria das situações a gente vive tendo expectativas com relação ao outro, ao que o outro vai fazer, ou que o outro não fez, né? A forma inclusive do outro agir. A gente quer estar no controle, a gente cria expectativas e realmente vai se frustrar, porque o outro é o outro, né? Tá fora de nós. Então, eu trouxe aqui umas reflexões sobre isso, sobre essas expectativas, no sentido assim, quais as suas expectativas em relação às pessoas com que você convive? Aí a gente pode pensar nos relacionamentos, a gente pode pensar no relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos pais, os nossos relacionamentos afetivos. Quais expectativas que geralmente a gente cria em relação ao outro o tempo todo, né? O Heitor está comentando aqui, sempre expectativas, a maioria não se realiza, isso. E só traz frustração, não é mesmo, Heitor? E a outra pergunta, o quanto
elas exigem de você, as pessoas exigem de você, ou você delas, e se sente oprimido por não realizar os desejos da outra pessoa. Isso acontece muito também. E o quanto você se afastou de si mesmo e faz um monte de coisas para agradar o outro, para atender o outro, né? Por que é isso que acontece? Porque às vezes a gente cria expectativas em relação ao outro, né? E às vezes também a gente tende a agradar o outro, né? Para se sentir amado, para ser aceito, por N motivos, né? E nenhuma dessas situações, e alguma dessas situações a gente vai ferir nós mesmos, não é? Na nossa alegria, nos nossos desejos internos. Isso vai acontecer. Então, não frustrar é não criar nenhuma expectativa sobre ninguém. Isso é muito difícil no dia a dia, mas é um exercício. Assim, não é que é difícil. A gente talvez nunca pensou dessa forma ou não faz esse exercício. E é importante porque a partir do instante que a gente está criando expectativas, a gente não está deixando que o outro seja o que ele é. E isso não é um exercício de amor, né? Amar é você ver o outro com a sua individualidade, né? Com a sua diferença, com a sua liberdade de ser, de existir e agir conforme ele deseja. E a gente cria vai criando um monte de situações, né? Em que a gente fica um pouco enroscado no outro, né? Esperando dele, ele esperando a gente exigindo e cobrando. E isso realmente é algo bom de se soltar para que a gente exerça e viva uma atitude mais alegre e positiva no dia a dia, né? E aí, tá fazendo sentido para vocês? Podem ir comentando aí. Eu quero convidar também vocês para a gente chamar mais outras pessoas aqui para a nossa live. Eu vou fazer um convitinho aqui também. Isso. Então, o exercício do amor, né? Porque Bert, em toda a sua, em tudo que ele traz esse exercício do amor, né? Para as nossas vidas. Então, eu coloquei que amar é soltar e deixar que o outro seja exatamente como ele é. E isso liberta também, traz alegria, né, pra gente. Então, quando a gente está no nosso adulto e começa a perceber, né, que o outro é o outro, que nós somos o indivíduo, que a gente nasce, a gente cresce, a gente morre só, a gente começa a perceber a nossa individualidade, isso nos gera muita angústia, né? Muita angústia de ver essa percepção. Mas esse caminho, ele é necessário, porque aí a gente começa a dar conta do nosso ser adulto e da nossa individualidade. Isso, por um tempo, pode nos gerar angústia, mas com o tempo vai nos dando a libertação. Porque é muito bom você soltar os controles, soltar as expectativas e conviver, não como a gente falava antes, né?
duas metades, são dois inteiros, né? O adulto, ele tem que estar inteiro na relação, né? Sem realmente estar no controle do outro, né? E aí a gente, no dia a dia, nessa busca desse autoconhecimento, a gente tem muito medo de deixar morrer o que a gente conhece. Morrer no sentido figurativo da palavra, né? De soltar isso, porque a gente vive relações que a gente está acostumado, é assim mesmo, eu já estou acostumado, é assim, e a gente vai vivendo com aquilo. A gente tem receio de soltar o que a gente já conhece e para viver o novo. E como que vai ser esse novo, não é? Vamos ver, o Heitor, o problema é que não se frustrar é impossível. E ser você mesmo, e ser você mesmo e ser aceito é temeroso. Esse é um exercício, né, Heitor? Porque a gente está falando aqui dessa frustração das expectativas, né? A gente vai convivendo com isso, trabalhando isso e exercitando essa não expectativa, né? Eu acho que muitas vezes, por exemplo, numa relação de casal, um diálogo em relação ao que nos faz sentir bem, ao que é bom para cada um, pode trazer uma harmonia na relação sem que se crie uma expectativa que muitas vezes o outro nem sabe dos nossos desejos, dos nossos anseios, do que a gente pensa assim. É a gente que vai criando esse monte de ideias sobre o outro, né? E é observar mesmo, exercício de autoobservação, assim, até que ponto eu tô criando expectativas e até que ponto eu tô me frustrando, e sendo que o outro é um outro universo e às vezes ele nem sabe do que eu tô pensando, né? Talvez um diálogo muitas vezes pode se chegar num bom consenso aí também, considerando, tô dando um exemplo de uma relação de casal. Então, o grande medo nosso é de deixar morrer o que a gente conhece, é de ver o novo. A Isabel está comentando, Abel, estou no caminho, tenho trabalhado isso. Muito bom, né, Bel? Realmente, a gente vai trabalhando, a gente vai sentindo a diferença, né, só de ter a consciência disso já dá uma balançada, né? E trabalhando isso vai mudando, sim. Tudo é um exercício, né, gente? Tudo é um exercício, porque se a gente quer ter um bom músculo, a gente movimenta bastante, né? Mas a gente quer ter alegria, mas também não quer movimentar o que é necessário. Tudo requer um empenho nosso, né? Então, a gente tem muito medo de deixar morrer. A gente convive com algo, por exemplo, que a gente conhece. Mas aqui pelo menos aqui eu sei, aqui eu mais ou menos dou conta, eu controlo aqui, eu dou um jeitinho ali e dá certo. Não dá certo, né? É preciso que a gente olhe para tudo com carinho e deixe soltar também as questões o que não nos faz bem. Com base, por exemplo, no que eu estou dizendo, né, das expectativas do outro, é um exercício super bom de se fazer, né? A gente não precisa ter receio de experimentar o novo, porque na hora que o novo vem, fala assim, não, mas eu perdi um tempo, hein, com aquele comportamento, e é assim que acontece. Foi o Arthur que disse isso, né? Vai trabalhando isso, vai olhando para isso com carinho e dando um lugar que isso aí vai encontrar um bom lugar para isso. E para a gente viver no adulto, né, a gente vive o presente, o aqui e agora. E o aqui e agora
é um lugar assim que eu sempre pensava nisso, viver o presente, mas aprofundando esse presente, quando você vive sem expectativa do outro, do que o outro vai fazer, aí tem que fazer assim, e é preciso fazer assado, e isso e aquilo, e você vive o presente, desde que a vida aconteça no aqui e agora, a gente tem muitas boas surpresas, né? A gente se deixa se envolver porque o presente, ele é sempre inusitado, né? Ele sempre vai nos trazer algo novo. Mas se a gente não está aberto para isso, para esse presente, para esse algo novo, se a gente está cheio de expectativas e querendo conduzir as situações, a gente vai sempre lidar com o velho, né? A gente nunca vai estar aberto para esse presente, estar presente mesmo, né? Com os dois pés ancorados no chão. E a outra dica dos ensinamentos é que a gente viva sem máscaras, né? Que a gente seja sincero, honesto, que a gente seja livre de hipocrisia e egoísmo. Penso, sinto e falo, né? Então, também é um bom exercício a gente ser verdadeiro nas questões, porque muitas vezes a gente pode ser criado muitas situações difíceis em cima desse não ser verdadeiro. Às vezes dá muito trabalho isso. E eu gostaria também de falar um pouco sejam bem-vindos, muita alegria de receber todos que estão entrando aí agora, a Audiane, a Graph Design entrou também. Então vamos continuar falando da alegria, né? E das atitudes que podem nos levar para ter uma vida com mais alegria e mais positiva, né? Atitudes para ter uma vida com mais alegria, e é isso mesmo, de forma mais positiva. E falar um pouco da nossa inteligência emocional e da nossa inteligência intelectual, porque essas questões que a gente traz das nossas frustrações, dos nossos desejos não atendidos, das crenças que a gente traz da infância, das crenças que a gente conhece, das crenças limitantes que a gente conhece, por exemplo, eu fui fazer uma leitura na escola, todo mundo riu de mim, hoje eu não consigo mais ler em público. Essa é uma crença que nos limita hoje, que a gente conhece. E tem as crenças também limitantes que a gente age de acordo com elas, mas que a gente desconhece. Por exemplo, minha mãe não me amamentou, né, na infância. E temos também as fidelidades invisíveis, que são os comportamentos que a gente traz de acordo para ser leais, né, aos nossos antepassados, ao nosso sistema. E para a gente ter essa inteligência emocional, para a gente estar bem, ter uma boa inteligência emocional, é necessário que a gente vá se haver com todas essas questões que a gente traz, né? Desses desejos da infância que não foram atendidos, que ressoam até hoje nas nossas vidas, né? Que a gente às vezes chama também de aprendizados incompletos, né? Dessas crenças limitantes que reverberam no nosso dia a dia, e das invisíveis, né? Que a gente não sabe, mas a gente comporta de acordo com elas. E, inclusive, os nossos sintomas físicos. Eu tenho atendido muito com os exercícios sistêmicos e a gente observa que a maioria dos nossos sintomas físicos, eles não são a gente não vive por questões nossas, a gente vive por uma dessas questões aqui que eu mencionei. São fidelidades, né, aos nossos ancestrais por imitação a eles ou por compensação a algo, ou
essa compensação pode ser pelo que a gente chama desse amor cego. A gente quer resolver as questões, a gente não quer ver quem a gente ama numa situação difícil, então a gente faz esse monte de arranjos aí que nos desarranja depois. Então, quando a gente olha para um sintoma qualquer, uma dor qualquer, física, quando a gente vai fazer o exercício sistêmico sobre essa dor, a gente vê que essa dor não é da pessoa. Ela está ligada a repetição desses padrões, dessas crenças, e que através das constelações, como o exercício sistêmico, a gente vai direto ao ponto para resolver e soltar isso com muita eficiência e muita rapidez, né? E para a gente partir para uma inteligência espiritual, é necessário que a gente tenha resolvido essas questões emocionais, ter uma boa inteligência emocional, né? E através da inteligência espiritual, que diz respeito ao nosso propósito de vida, né? O que a gente veio, qual que é o nosso propósito de vida, né? O que faz bem para nossa alma, né? E lidando com isso, né? Lidando com essas questões que não nos fazem bem, inclusive através das constelações, dos exercícios, a gente pode olhar o que aparece no campo é o que é importante para a nossa alma, né? É o que realmente é um movimento que nos faz feliz, que nos dá alegria de viver. Tanto que a gente observa nas constelações familiares que quando a gente solta algo que a gente tá fazendo por essas crenças, por esses padrões, o sentimento é de alívio, de leveza e de alegria. Você fala, nossa, mas que coisa boa, você sente. E quando as pessoas relatam todos nós, né? Eu também, quando eu faço, é exatamente essas palavras. Não, estou sentindo leve, estou sentindo aliviado, parece que tirou um peso das minhas costas. E é isso mesmo que acontece, porque a gente vai de encontro ao que a nossa alma deseja, o nosso fluxo. Porque existem os adoecimentos e as nossas dificuldades? É porque a gente está indo na contramão do nosso propósito, do nosso desejo íntimo, né? E do que nos faz realmente bem e feliz, né? Bem-vinda aí, Christian, Selma, a Márcia. Boa noite. Nós estamos aqui conversando sobre a alegria. A alegria é atitudes que vão nos trazer alegria e positividade, e de acordo com as constelações e reflexões também dos ensinamentos de Paramahansa Yogananda, né, o mestre indiano. Então, lidando com a nossa inteligência, com o nosso espiritual, a gente vai acessar a sabedoria, né? A sabedoria que a nossa alma, a nossa sabedoria está na nossa alma, né? Então, quando a gente age com sabedoria, a gente está agindo de acordo com o que a nossa alma quer e o nosso propósito de vida realmente, né? Então, quando a gente acolhe tudo isso, né? Quando a gente acolhe isso no nosso íntimo e consegue soltar, mudar e dar um lugar para o novo, né? A gente
a gente começa realmente a viver quem realmente nós somos. Porque a gente, quando começa a observar pelos nossos sintomas e faz um exercício ou olha para as nossas questões, a gente percebe que está agindo de acordo com outras pessoas, com o nosso sistema. Então a gente está muito mais emaranhado no nosso sistema familiar do que a gente imagina, né? A gente não consegue exercer essa individualidade, não consegue agir de acordo com o que cada um, com a sua individualidade, cada um com o seu eu individual, o que é importante para cada um de nós, né? Como ser ímpar, né? Como cada um é um ser especial, um ser diferente, né? Então, agindo, olhando para tudo isso e conseguindo soltar essas questões do que a gente está trazendo aqui, é possível realmente a gente viver nossa individualidade e nos responsabilizar através do nosso adulto, né? Porque quando a gente delega ao outro, a gente cria expectativas, muitas vezes a gente vive na nossa vitimização, né? Delegando para o externo e olhando muito para fora de nós, né? Quando a gente traz a atitude adulta, a gente percebe que o adulto se responsabiliza, né, por tudo e se banca, né? E vai olhando para as questões e olhando também o que é seu, o que não é seu e agindo de acordo com o seu interno. Queria que vocês comentassem aí, está fazendo sentido? Como que é isso aí para vocês? Lidar com essas expectativas. Então, eu trouxe assim um resumo das questões que eu propus aqui da gente trabalhar para viver com alegria, leveza e positividade, né? Uma das questões, né, que eu não falei ainda é a gente também estar perto de pessoas que estão buscando esse caminho, né, do autoconhecimento, que estão nessa jornada, porque elas essas pessoas vão nos ajudar nesse impulso de busca, porque se a gente não está perto dessas pessoas e está perto de pessoas que estão no mesmo caminho de antes e não querem dar esse impulso, isso nos tira a força, né? Então, estar perto de pessoas, ouvindo essas questões ou buscando esse autoconhecimento, isso nos dá um impulso, né? Para ir de encontro com o que é genuíno para cada um de nós, né? Boa noite, Christian. Deixa eu só ver aqui, tem uma solicitação para participação, só um instante. Coloquei, mas não deu certo. Ah, tá. Ela tá pedindo para entrar ao vivo. Deu certo. Oi, Gislene. Oi, Tudo bom? estou feliz, estou amando te ouvir. Que ótimo. Que bom te ver também. Que bom que você pediu para participar aqui junto comigo. Fiquei feliz. Obrigada, eu que estou feliz. É. Você quer fazer algum comentário para a gente sobre isso tudo? Como é que isso aí, como que eu estou falando, refletiu aí
em você? Você quer comentar alguma coisa? Não, agora não. Mas é o que eu tô tentando, dar um novo rumo na vida, né? Uhum. Olhar com carinho, né, para as nossas questões, porque muitas vezes a gente pensa assim, ai, por exemplo, eu tô com uma dor aqui no ombro, é assim mesmo, né? Às vezes você vê as pessoas falando assim com a gente, é assim mesmo, né? Velheiro é assim mesmo, a gente tá ficando velho, isso acontece. Cada dor, cada sintoma, cada dificuldade tem um recado. E como Com certeza. eu falei antes, assim, eu não sei se você já tinha entrado, a maioria dessas dificuldades, trazem, elas têm a ver com o nosso, com emaranhamentos nossos com o nosso sistema. A gente faz mais coisas por amor do que a gente pensa. E a gente chama esse amor de um amor infantil, né? Porque é um amor que a gente quer salvar alguém do nosso sistema, né? Da nossa família, mas não salva e nos gera assim adoecimentos. E a constelação familiar foi uma descoberta assim maravilhosa nesse aspecto, né? Para gente que a gente consegue acessar esses campos hoje de informação, né, nossa e da nossa família, identificar isso, para que a gente desagregue disso tudo e viva a nossa individualidade, né? E viva o que é nosso. Tem hora que a gente pensa nisso, a gente pensa até assim, nossa, como se a gente estivesse abandonando. E isso acontece muito, a gente observa muito nas constelações. Quando a gente tenta fazer esse movimento também, às vezes, e entrar no adulto, a gente tem um sentimento assim muito de culpa também. É como se a gente estivesse abandonando essa família, estivesse não sendo leal, mas não é isso que acontece. Quanto mais inteiro a gente consegue estar, né, mais a gente pode ser feliz com as pessoas que a gente ama, né? Com Então, certeza. fazendo uma reflexão aqui sobre tudo um resumo de tudo que a gente está que apontando aqui, né? Como é, atitudes para trazer essa alegria. Eu falei que está perto de pessoas que estão buscando, é, fazer esse exercício, né, de abandonar os desejos, porque os nossos desejos com relação ao outro não é só desejos em níveis de comportamento. A gente fala aqui também de desejos materiais. Muitas vezes a gente estabelece, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, ou carro X, ou a vida X. A gente joga para um monte de lugar essa felicidade, né? Mas não vive o aqui, agora, o presente e o que a gente sabe que é real e aonde que a gente pode fazer realmente algum movimento, no aqui e no agora, né? E fazendo esse exercício de observar, a gente vai vendo o tanto que vai estar criando expectativas e vai soltando isso nas nossas relações próximas, daí aí a gente vai expandindo para as outras, né? É um exercício de observação e de experimentação, né? Mas é necessário fazer. O outro caminho é sair da vitimização ou da autossabotagem. A gente joga tudo fora. Nada é meu, né? É o outro, é a crise, é o governo, é tanta coisa, mas realmente onde a gente pode. O adulto se autorresponsabiliza e, e ele assume, né, as rédeas da sua vida e a responsabilidade de tudo é dele e age no momento presente e responde imediatamente por tudo, né? Outra
outra questão é a gente não recear também as mortes, né? As pequenas mortes, as mortes no sentido figurado, de deixar morrer o que não tá bom em nós, o que tá adoecido, o que tá difícil, ou olhar para o que tá difícil, para o que tá adoecido e dar um outro passo, um outro rumo para isso, né? Porque na atitude da vitimização, que quem vitimiza é a criança, né? A gente fica, né, reclamando, né? Sempre lamuriando, mas a criança ela não age, né? Ela não pode agir. Ela só fica ali esperando que o outro faça por ela. Essa atitude da criança, né? Porque ela não sabe lidar com essas questões. O adulto não, ele olha, o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso mudar isso na minha vida, né? Sempre tem um bom caminho e um melhor caminho a seguir, com certeza, do que a vitimização. É viver sem máscaras, né? Ser mais verdadeiro, ser mais, não ser verdadeiro nas questões, né? Com o outro. Outra coisa que eu coloquei aqui, não ficar empurrando com a barriga, né? Que geralmente, quando você não quer olhar para uma questão, você vai empurrando com a barriga. Ah, deixa do jeito que tá, porque isso aí vai acaba se resolvendo, ou então não quero mexer com isso vai ser difícil, mas empurrar com a barriga também não é uma péssima estratégia. E dando passos para ter uma boa inteligência emocional. Como eu já disse, né, a inteligência emocional passa muito nessa busca do autoconhecimento, né? De soltar as coisas do passado, soltar o que nos prende à nossa família, principalmente da nossa relação com o papai, a mamãe, né? E, e tudo que a gente traz dessa relação e que, ou não só do papai e da mamãe, porque as fidelidades invisíveis são questões com relação a todo o nosso sistema, né? Então, é ver o que nos causa dor hoje, o que nos traz conflitos, onde que de onde que vem? Vamos soltar isso, né? Eu trago as constelações familiares e os exercícios sistêmicos. Os exercícios sistêmicos, eles podem resolver praticamente assim, uns 80% das nossas questões, né? Através dos exercícios. Não resolvendo através disso, a gente, sendo uma coisa mais profunda, fácil uma constelação familiar, né? E isso tudo para a gente ir de encontro realmente o que a gente faz, o que nos faz feliz, né? Ao que o nosso propósito de vida, o que nossa alma quer, o que nos alegra, né? Porque quando a gente vai encontrando com nós mesmos, com o que nos faz bem, a gente vai sentindo essa leveza, a gente vai sentindo feliz, a gente sente otimista, a gente acha que a vida é linda e que tudo faz sentido. Em cada passo desses, isso são relatos das pessoas que vão olhando e soltando suas questões, né? A gente sente essa positividade mesmo, faz sentido, né? Não precisa de eu viver da forma que eu vinha vivendo, tudo é possível, né? Então é isso. São essas reflexões que eu trouxe para hoje, né? Como trazer essa alegria, como olhar para as nossas questões, qual caminho que a gente pode, em qual caminho a gente pode fazer isso. Um deles, o que eu trabalho são as constelações familiares, né? E os exercícios sistêmicos da constelação, né? Uma terapêutica muito libertadora, né? Que me ajudou muito na minha vida e tem me ajudado, como as pessoas, os meus clientes, né? E é um caminho muito assertivo e rápido para ir direto ao ponto de todas essas questões.
Então, se vocês quiserem comentar, né, algo sobre, eu falei assim bastante o tempo todo, a gente interagiu um pouquinho, mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês levam desse encontro de hoje. Se tem algo que vocês querem deixar aqui, comentar. Vocês podem também comentar depois no Instagram, deixar os seus comentários. Se tiver alguma dúvida também, vocês podem. A Gislene comentou, obrigada, está sendo maravilhoso ouvir você. Feliz, Gislene, de você estar aqui. Muito feliz, muita alegria para mim. O meu afilhado Arthur, de 10 anos, gostei muito, madrinha, você está muito bonita. Obrigada, Arthur. Que bom que você está aí vendo, que você gosta de interagir, né? Isso é importante de aprender. Parabéns. Então é isso que eu preparei aqui para hoje. Eu espero que esse assunto, né, dê boas reflexões aí para cada coração aí de vocês, que ressoe de forma positiva e que seja um bom exercício, né, para vocês irem fazendo. A Bel colocou, gostei muito do que você passou, obrigada por sua generosidade. A Selma, muito bom te ouvir. Que alegria ter vocês todos aqui. Muito feliz, Bel, muito feliz, Selma, saber que você está aí. Muito feliz. Isso que é alegria, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta, né? Que a gente contribui de alguma forma, trazendo as nossas reflexões, as nossas experiências, né? E as experiências dos nossos clientes e poder contribuir um pouco, né? E trocar. Eu espero que depois, nas próximas lives, a gente possa trocar mais. Eu gostaria que vocês, se pudessem, deixar no Instagram, no meu direct ou no meu WhatsApp, perguntas ou comentários para a gente interagir melhor, para ouvir melhor as questões de cada um, porque às vezes a gente não quer deixar esse registro, mas quer falar alguma coisa sobre, eu estou totalmente disponível para ouvir, para ler, e será uma alegria para mim. Eu queria propor um exercício aqui para a gente fazer, para sentir esse campo da alegria. A gente vai fazer o seguinte. Obrigada, Arthur. A Clívia também. Obrigada, Clívia, por estar aqui. Vamos fazer um exercício de respiração. Vocês podem respirar profundamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Vocês podem se colocar de pé, né, para fazer esse exercício. Vai respirando, fazendo o propósito de estar no eu adulto, né? Vão respirando profundamente, soltando. E agora vocês vão sentir o campo da alegria. Imagine um lugar aí onde vocês estão. Vocês vão
estabelecer que esse campo, esse lugar vai ser o espaço da alegria. Vocês vão se posicionar em cima da alegria e vão sentir esse campo. Veja como que é estar aí. Essa sensação é corporal. O campo da constelação a gente não sente com a mente, não é com a mente, é com o corpo. A constelação é uma terapêutica de sensações. Vão sentindo esse campo da alegria. Vão fazendo contato com isso. Algumas pessoas aqui já têm experiência de sentir o campo, outras não, talvez não, né? Não sei. Mas sentir o campo é uns 9 segundos a gente já sente. Sente essa emoção de ter alegria. Se vocês conseguiram sentir, fazer contato e quiserem comentar, comentar aqui quais são as suas sensações, quem conseguiu sentir, pode deixar o comentário aqui, né? Eu acho que já deu um tempo bom de sentir esse campo, né? Se vocês quiserem comentarem, podem comentar. Se não quiserem também guardar essa sensação. Às vezes, no instante, momentos assim da vida, vocês podem fazer, entrar nesse campo e sentir esse campo da alegria quando as coisas estiverem, né, difíceis. É bom fazer contato. Como eu disse antes, a gente busca muita felicidade, né? Mas essa alegria de viver é algo que a gente pode agir para trazer para a nossa vida, é algo que requer ação, atitude e sentir no nosso dia a dia e conquistar, né? E conquistar no nosso dia a dia. E a gente observa também que muitas vezes, mesmo em situações de crise, a gente vê pessoas que vivem situações similares e vivem de forma diferente, que vivem de forma mais, como eu falei, na vitimização. Esse exercício me levou alegria, é o que eu estou buscando. Obrigada. Sentimos também. Ah, que bom. Então, a forma diferente de lidar com a alegria depende da nossa disposição, né? Para conquistar esse lugar, para buscar as atitudes também que vai nos trazer uma vida mais positiva e alegre. Então é isso que eu preparei para hoje. Fiquei muito feliz
em estar com vocês aqui, em falar um pouco sobre esse assunto, que é bom quando a gente reflete e vai trazendo ele para as nossas vidas, ele vai chegando mesmo, e acontecendo situações que é um vídeo, é uma erva, é isso, é aquilo. Quando a gente pede, o campo e o universo nos manda, não é? Então, tudo depende dos nossos propósitos também, do nosso pensamento positivo e do que nós estamos buscando, não é? Então, eu queria deixar um abraço para todos. Espero que vocês possam sentir mais esse campo da alegria e conquistem muitas alegrias aí no dia a dia. Um beijo para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.